aqui inesperadamente para pregar-vos de forma extraordinária. Não que não pregue na igreja, mas porque era o pastor Jairo a pregar hoje no livro de Gênesis, mas temos que fazer esta interrupção. Fomos chamados pelos pastores do Canadá, pela situação que está a acontecer naquele país, e eu vou falar um pouco sobre isso, para falarmos sobre este tema nesta manhã em todos os países do mundo. Então, vários países, vários pastores estão a fazer esta mesma pregação, obviamente com abordagens distintas, mas todos focados neste mesmo tema que iremos observar nesta manhã. Antes de começarmos a ver isso, gostava de deixar estas sugestões com os irmãos e aqueles que nos visitam, alguns livros que também podem interessar no final da pregação, no final do culto, para comprar e ler mais sobre este tema. Eu anunciei na primeira pregação um livro que já esgotou, já foi vendido. Mas ainda sobraram estes três, então podem depois passar pela livraria que está ali e adquirir estes livros. O primeiro deles é de Dr. Albert Mohler, também sobre desejo e engano. É, na verdade, uma abordagem sobre a nova tolerância sexual do nosso século, dos nossos dias, e que nós devemos estar atentos, perceber o que é que o mundo está a pensar sobre o sexo, sobre a sexualidade, como é que as famílias, como é que os governos estão a lidar com estas questões, para que nós, como cristãos, saibamos como responder àquilo que está a acontecer no nosso mundo, qual é o pensamento dos nossos dias. E o Dr. Albert Mohler é muito bom a trazer-nos notícias, aquilo que está a ser pensado e dito lá fora. Também um livro um pouco mais antigo, Purificando o Coração da Idolatria Sexual, um livro talvez para lidar mais com o nosso próprio coração, com as lutas que nós próprios temos nesta área, porque todos nós temos lutas nesta área da sexualidade. Sabemos que desde o jardim, desde Gênesis 3, nós caímos, e com isso caiu a percepção correta, bíblica, divina sobre o sexo. Então, todos nós temos a cochear nesta área, uma área a cochear nesta área, então nós precisamos de ler e também saber o que é que Deus quer que eu e tu façamos nos nossos dias em relação a esta área da sexualidade. Este é um livro que por muito tempo tenho recomendado a jovens que lutam com a pornografia ou a masturbação, mas isto pode ser lido por qualquer homem ou por qualquer mulher em qualquer etapa da sua vida. Por último, este livro, Hábitos Escravizadores, também entra muito nesta área de hábitos pecaminosos que nós possamos ter, às vezes pecados que nós ainda admiramos e conservamos nos nossos dias, nas nossas vidas, e como nós podemos livrar-nos deles. Também, então é um livro também que recomendo bastante, está ali atrás, podem depois falar com o irmão Davi. Sim, ele estava ali a sair. Sim, foi apanhado. Não. Então estes são os livros que recomendamos para isso. Vamos rapidamente ao nosso tema. Gostava que abrissem comigo no livro de Atos. Vamos ler Atos capítulo 5 para falar sobre este tema. Atos 5, versículo 27 até o versículo 29. No contexto, os apóstolos estão constantemente a pregar o Evangelho em Jerusalém. No início desta história, eles foram presos. Houve um milagre, eles saíram da prisão e voltaram a pregar. Os soldados encontraram-nos na praça a pregar, trouxeram-nos de volta para o Sinédrio, e aqui então eles são ameaçados pelos líderes religiosos de Jerusalém. Notem bem o que estes líderes irão dizer e qual será a resposta dos apóstolos diante da ameaça que está por vir. Notem a partir do versículo 27, diz assim: trouxeram-nos apresentando-os ao Sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém da vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a quem? A Deus. Do que a quem? Aos homens. Então esta frase, ela é importante para o que nós vamos tratar nesta manhã. Voltando um pouco atrás nos nossos slides, vocês repararam que eu coloquei um título que foi o fim da era constantiniana. Todos nós já ouvimos falar de Constantino, do imperador Constantino. Mas antes de começarmos a falar acerca dele, nós nos lembramos que a igreja ou o cristianismo sempre sofreu oposição e perseguição.
Bem no início da história, nós sabemos que o Senhor Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, ele foi levado para a cruz do Calvário e colocado aí como um criminoso, como um malfeitor. Quando continuamos a ler a história, nós lemos isso na semana passada, na nossa leitura de Atos, que Estevão, um pregador ali no Sinédrio, foi apedrejado depois de chamar a sua própria nação a arrepender-se da obstinação do coração deles. Mais à frente na história, se nós continuássemos a ler em Atos capítulo 12, Tiago, o apóstolo, é decapitado. E se nós continuássemos a observar a história, nós iríamos ver que quase todos os apóstolos têm o mesmo fim. Aliás, no ano 64 depois de Cristo, Nero culpa os cristãos e também os judeus do grande incêndio que caiu sobre Roma. Um historiador de nome Taciano, ele comentou o seguinte acerca desse evento. Vou passar a ler. Apesar de todos os esforços humanos, da liberalidade do imperador e dos sacrifícios oferecidos aos deuses, nada era suficiente para afastar as suspeitas, nem para destruir a crença de que o fogo tinha sido ordenado por alguém. Por isso, para destruir o rumor, Nero fez com que os cristãos fossem os culpados, umas pessoas a quem todos odiavam por causa das suas abominações. Notem bem estas expressões, estes comentários deste historiador. Pessoas a quem todos odiavam. E castigou-os com refinada crueldade. Cristo, de quem toma o seu nome, foi executado por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Travada por um momento esta prejudicial superstição, notem, prejudicial superstição, apareceu de novo, não somente na Judeia, onde estava a raiz do mal, mas também em Roma, esse lugar onde se encontram e onde sempre acham seguidores todas as coisas atrozes e abomináveis que chegam de todos os cantos do mundo. Então, primeiro foram presos todos os que confessavam ser cristãos e, sobre a base de provas que Nero apresentou, foram condenados, ou foi condenada grande multidão. Mas não tanto por causa do incêndio, e notem bem esta frase, mas mais por causa do ódio à raça humana. Então os cristãos eram tidos como pessoas que odiavam a raça humana. Estas palavras de Tácito demonstram o modo como os pagãos do primeiro século viam os cristãos. A próxima perseguição violenta voltaria na época de Domiciano, imperador, no ano 81 depois de Cristo. Este imperador, ele era amante das tradições e das religiões pagãs, romanas. Então, é óbvio, o choque era inevitável com as doutrinas cristãs. É nesse tempo que se acusa os cristãos, por exemplo, de serem ateus, porque adoravam um Deus invisível. É mais ou menos também nesta época, um pouco mais tarde, que é escrito o livro do Apocalipse. E o próprio Senhor Jesus Cristo adverte as igrejas, as 7 igrejas, de que a perseguição virá sobre elas. Mais tarde, no segundo século, em tempos do imperador Trajano, este recebeu uma carta do governador Plínio, que era governador na província da Betínia, e ele diz que o número de cristãos era grande nessa região. E nesta carta, ele diz ao imperador que os templos pagãos estão praticamente vazios. Ninguém vai mais aos templos pagãos, estão abandonados. E que não se podia encontrar pessoas para comprar carne sacrificada a ídolos. Isto era uma coisa boa. Mas para eles não. Na mesma carta, Plínio mostra a sua opinião sobre o cristianismo. O contágio desta superstição penetrou não somente as cidades, senão também os povoados e os campos. É nesse tempo, então, que são martirizados homens muito importantes para a igreja, como Inácio, Policarpo, Justino Mártir, Ireneu em Lyon. E isto em época também do imperador Marco Aurélio, conhecido por ser um grande erudito, por gostar da erudição. Aliás, um dos seus amigos, erudito, disse o seguinte: em algumas casas privadas encontramos pessoas que trabalham com lã e com trapos, a sapateiros, ou seja, a pessoas ignorantes e incultas. Diante dos chefes de família, estas pessoas não se atrevem a dizer uma palavra, mas logo que se afastam com as crianças das casas ou com algumas mulheres ignorantes como eles, começam a dizer maravilhas. Em outras palavras, os cristãos eram tidos como pessoas ignorantes, incultos.
Quando entramos no 3º século, as coisas não acalmaram. Muitos cristãos são mortos de forma atroz, como Orígenes, que depois de ser torturado pelos romanos não sobrevive, acaba por morrer, e também Cipriano. Então chegamos ao 4º século. E este é um século muito importante para o cristianismo, porque no ano 313 depois de Cristo sai um edito, conhecido como o Edito de Milão. Em época do imperador Constantino e também do imperador Licínio, uma época em que há uma guerra civil dentro do império, onde Constantino irá prevalecer sobre todos estes imperadores. E neste Edito de Milão há vamos chamar assim, um documento de tolerância religiosa. É o primeiro documento de liberdade religiosa no Ocidente. E neste acordo, ambos imperadores, Constantino e Licínio, eles dizem que não vão mais perseguir os cristãos, de que irão devolver aos cristãos as suas igrejas, cemitérios e propriedades que foram confiscados. A igreja passou a viver em paz, aliás, mais tarde até há mesmo um casamento entre a igreja e Estado. E desde essa era até praticamente aos nossos dias, nós podemos chamar que vivemos na era constantiniana. É uma era de liberdade, é uma era onde eu e tu podemos falar do Evangelho, pregar o Evangelho, dizer a verdade às pessoas, chamar todos os homens ao arrependimento. Mas sabem, acredito que essa era está a chegar ao fim. Estamos no fim da linha. Está a acabar para nós. Já acabou para os nossos irmãos no Oriente, já acabou para muitos dos nossos irmãos em África. Está breve para o Ocidente. Bem, não estou a pretender ser um profeta ao dizer estas coisas. Estou simplesmente a fazer aquilo que o Senhor Jesus nos disse para fazermos. Notem este texto, vamos até Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículos 2 e 3, também poderão ler na tela. Mateus 16, versículos 2 e 3, diz o seguinte. No contexto, os fariseus e saduceus querem um sinal dos céus por parte de Jesus. Ele diz o seguinte, ele porém lhes respondeu, chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais do quê? Dos tempos. Então, aquilo que nós estamos a ver a acontecer no Ocidente em muitos países são para nós sinais dos tempos, do fim de uma era, do fim de uma liberdade, do fim em que eu e tu podemos dizer aquilo que a palavra de Deus proclama, anuncia, diz. E onde teremos que pagar um preço por permanecer na verdade, por proclamar essa mesma verdade. Em dezembro do ano passado, e agora passo à notícia em si, recebemos esta notícia vinda do Canadá por parte do pastor Andrew Di Bartolo, presidente de uma aliança de evangélicos. Diz o seguinte, o projeto de lei C4 passou pela Câmara e pelo Senado sem oposição. Eu tive a oportunidade, vocês podem ver isto no YouTube, esta sessão que eles tiveram. No final desta sessão, tanto conservadores como liberais abraçaram-se. Primeiro aplaudiram durante 1 minuto e meio, praticamente, a aprovação desta lei. E depois, no final, abraçaram-se todos, uns aos outros. Foi incrível. Nem um único voto dissidente foi dado por qualquer membro do Partido Conservador. Recebeu aprovação real em 8 de dezembro, porque o Canadá ainda está debaixo da rainha de Inglaterra, o que significa que entrará em lei após 8 de janeiro de 2022. O projeto de lei alterará o Código Penal no Canadá para proibir a terapia de conversão. Ele criminalizará, entre outras coisas, fazer com que outra pessoa se submeta à terapia de conversão, promover ou anunciar a terapia de conversão. No preâmbulo do projeto de lei, afirma que a crença de que, e notem bem isto, a heterossexualidade, a identidade de género, cisgênero, ou seja, homem e mulher, que só acreditamos que existem homens e mulheres e mais nada do que isso, e a expressão de género, conforme o sexo atribuído a uma pessoa no nascimento, devem ser preferidas a outras orientações sexuais, entendidas de género e expressões de género, é um mito. Ou seja, o que eles estão a dizer é, se tu acreditas na heterossexualidade
e que essa deve ser, vamos dizer, a forma de viver para todos. Isso é um mito. De acordo com a lei canadense, a partir de 8 de janeiro de 2022, a crença no projeto de Deus para o casamento e a sexualidade agora será vista como um mito. O projeto de lei define terapia de conversão como, e aqui é muito importante as palavras, uma prática, tratamento ou serviço destinado a mudar a orientação sexual de uma pessoa para heterossexual. Vocês sabem, a nossa igreja faz aconselhamento bíblico, discipulados, mais importante, evangelismo. Nós acreditamos que as pessoas mudam, porque o Evangelho faz isso, fez isso connosco. E o que eles estão a dizer é que isso vai ser proibido dizer às pessoas. Mudar a identidade de género de uma pessoa para cisgênero, para homem ou para mulher, alterar a expressão de género de uma pessoa de acordo com o sexo atribuído à pessoa no nascimento, reprimir ou reduzir a atração ou comportamento sexual não heterossexual, reprimir a identidade de género não cisgênero de uma pessoa, ou reprimir ou reduzir a expressão de género de uma pessoa que não esteja de acordo com o sexo atribuído à pessoa no nascimento. Então nós vemos que a definição é intencionalmente ampla e pode ser claramente usada contra qualquer pregador, pastor, conselheiro bíblico cristão. Qualquer um que fale contra a homossexualidade, contra o transgênero, ou que aconselhe uma pessoa a obedecer a Cristo ou a abandonar as suas ações e estilo de vida homossexuais, transgêneros, estas pessoas serão criminalizadas. Isso significa que a partir de 8 de janeiro, isto foi a semana passada, será contra a lei pregar, ensinar ou aconselhar sobre o projeto de Deus para o casamento e a sexualidade. Ainda mais, todo mundo que conscientemente faz com que outra pessoa se submeta à terapia de conversão, inclusive fornecendo terapia de conversão a essa outra pessoa, é culpado de um crime indiciável e sujeito a prisão por um período não superior a 5 anos. Da mesma forma, todos os que conscientemente promovem ou anunciam terapia de conversão são culpados de um crime passível de condenação e sujeitos a prisão por um período não superior a 2 anos. Esta lei passou a vigorar no Canadá, mas não é caso único. Talvez tu digas, Mário, mas isso é o Canadá, ainda assim é no continente americano, nós estamos na Europa, não temos nada em comum. Em outubro do ano passado, na Inglaterra, o governo britânico está a considerar um código penal para combater as terapias de conversão que buscam mudar a orientação sexual ou a identidade de género de uma pessoa. Em dezembro do ano passado, França, deputados e senadores franceses concordaram com a elaboração conjunta de um projeto de lei para proibir a terapia de conversão destinada a impor a heterossexualidade a lésbicas, gays, bissexuais e transexuais, de acordo com fontes parlamentares. O mesmo está a acontecer em Malta, Alemanha, e já também em várias províncias de Espanha é proibido a terapia de conversão. Em abril, em Portugal, o ano passado, a deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, propôs a proibição de terapias de conversão ou de reorientação sexual, destinadas à comunidade LGBTI+, prevendo pena de prisão de até 3 anos ou multa para quem promover essas práticas. Esta iniciativa prevê que passa a ser proibido praticar ou recomendar tratamentos ou terapias que atentem contra a orientação sexual, o direito à identidade de género e expressão de género e o direito à proteção das características sexuais. Neste projeto de lei, vocês podem encontrar isto na internet, está bem? Tudo o que eu estou a dizer. Há um documento escrito que é mesmo o projeto de lei, e neste projeto de lei ela coloca o seguinte: de acordo com o relatório das Nações Unidas de maio de 2020, terapias de conversão ou terapias de reorientação sexual é o termo usado para descrever intervenções de natureza ampla, que têm em comum a crença de que a orientação sexual ou a identidade de género de uma pessoa pode e deve ser mudada ou alterada. Tais práticas visam a mudança de pessoas de gays, lésbicas ou bissexuais para heterossexuais e de transexual para cisgênero. Dependendo do contexto, o termo é usado para uma infinidade de práticas e métodos.
alguns dos quais são clandestinos e, portanto, mal documentados. Acrescenta ainda o relatório que esta prática acontece atualmente em uma infinidade de países em todas as regiões do mundo. Os agressores incluem prestadores privados e públicos de saúde mental, organizações baseadas na fé, curandeiros tradicionais e agentes do Estado. Ela ainda acrescenta, isto não neste projeto de lei, mas isto numa entrevista à Notícias Magazine, pelos relatos que lhe vão chegando, estas práticas ocorrem hoje com distintos graus de agressividade. Daquilo que tenho conhecido, há as duas coisas. Há as mais agressivas, que são também as mais escondidas, especialmente no seio de determinadas igrejas. Também o Bloco de Esquerda, não podiam faltar, não é? Eles querem colocar nesta nova legislatura um projeto de lei também nesta área. Mas não vou falar tanto do projeto de lei, porque é semelhante, mas sim naquilo que eles dizem. Notem bem. Além de ser impossível, isto é, Fabiola Cardoso, é o que ela diz, além de ser impossível de mudar, todas as tentativas para o conseguir só poderão acarretar consequências graves para a saúde, tanto física como psicológica dessa pessoa. Além de ser impossível de mudar, diz ela. Notem ainda esta comparação. Pretender que alguém deixe de ser lésbica ou trans é como pretender que alguém deixe de ter o grupo sanguíneo AB. Por exemplo, em alguns casos, alguns dizem que é como querer deixar de ser negro. Por exemplo, não há nada de errado em ter esse grupo sanguíneo, ainda que seja menos frequente a nível mundial. Ter o grupo sanguíneo AB não é uma doença nem constitui qualquer problema de saúde. Então estes são os projetos que irão ser apresentados. A mesma revista perguntou a vários partidos o que eles pensam sobre isto e o único partido que respondeu foi o PS, a dizer que está a tentar colocar em breve um projeto de lei também nesta área, nesta nova legislatura. Por isso nós dizemos, eleições são importantes. Eleições são importantes. Então todos estes projetos, a futura discussão no Parlamento, como a legislação que daí sairá, demonstra claramente que os dias da pregação livre do Evangelho sofrerá dificuldades. Antes de começarmos a ver mais sobre isto, eu e tu devemos também ter algo em claro. Nós, cristãos, nós não acreditamos na terapia como meio de mudança. Nós não acreditamos na terapia. As terapias praticadas por estas pessoas, como choques elétricos aos homossexuais, ou colocar estas pessoas a verem filmes pornográficos entre heterossexuais, nada disso pode mudar uma pessoa. Então nós somos, como cristãos, totalmente contra a terapia. Nós não somos favoráveis à terapia. Não usamos métodos terapêuticos para que a pessoa mude, transforme a sua vida, porque o problema não é o comportamento, o problema está no coração. E só aí pode ser resolvido, só aí podemos tratar. Mas os cristãos são totalmente favoráveis à conversão. Nós acreditamos que uma pessoa se converte. Nós acreditamos que uma pessoa se regenera. Nós acreditamos que uma pessoa se transforma. Porque esse é o nosso testemunho. Foi isso que o Evangelho fez conosco. E é isso que nós devemos continuar a proclamar. Bem, estes projetos de lei estão a proibir ambas as coisas. E isso deve alarmar os cristãos. Se no passado disseram que os cristãos eram pessoas que odiavam a raça humana, o que acham que irão dizer de nós se continuamos a proclamar a conversão até mesmo de homossexuais, transexuais? Então, para eles, não há nada de errado. Não há nada para curar. É tudo uma questão de liberdade sexual, de autodeterminação de género ou de autonomia. Então, um ataque a essa liberdade ou narrativa de que não há nada de errado, claramente será crime e será punido. Então, amados, penso que é claro que o impedimento ao evangelismo virá, que o impedimento à pregação do Evangelho virá e, sobretudo, especificamente nesta manhã, a pregação ao Evangelho a pessoas homossexuais. Vão tirar a esperança a estas pessoas.
e a igreja tem que fazer algo sobre isso. Então a pergunta é clara, o que é que a igreja vai fazer? Como é que a igreja vai lidar com isto? Bem, a primeira resposta nós lemos. Antes importa obedecer a quem? Do que aos homens. Estás a sentir e a pensar no que estás a dizer? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas não somente isso. Vamos até Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Notem a firmeza do apóstolo Paulo quando a igreja ou as igrejas da Galácia se viram, vamos dizer assim, aliciadas a mudar o Evangelho. A deixar o Evangelho um pouco mais fácil para os ouvintes. Notem o que é que o apóstolo Paulo diz a partir do versículo 10 do capítulo 1 de Gálatas. Versículo 10 diz assim: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a quem? A homens? Se agradasse ainda a homens, não seria o quê? Servo de? Eu e tu entendemos o que é a igreja. A igreja é a instituição de Cristo nesta terra. Nós somos servos de Cristo nesta terra. E temos que decidir se vamos continuar a ser servos dele ou se vamos agradar os homens. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Então o Evangelho não pode ser moldado a quem? Aos homens. Porquê? Porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de quem? De Jesus Cristo. É o Evangelho de Jesus Cristo. É o Evangelho de Deus. É divino. É imutável. Não pode mudar, é eterno. E é o poder para salvar qualquer pecador de qualquer pecado. E é esse Evangelho que a nossa igreja se compromete a pregar. Então, nesta manhã, juntamente com os pastores do Canadá, quero convidar todos aos chamados a agradar a Deus e não os homens. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6. E esta é uma das passagens mais fenomenais, extraordinárias, para mostrar que qualquer pecador pode ser transformado pelo Evangelho de Cristo. Versículo 9 do capítulo 6 diz o seguinte: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Até aqui a leitura. Antes de começarmos a analisar este texto, sempre é importante lembrar a quem foi escrito. Bem, foi escrito aos Coríntios. Foi escrito pelo apóstolo Paulo, o próprio plantador desta igreja. Agora, a cidade de Corinto é uma cidade importante, até mesmo para entendermos os nossos dias. No dispositivo, no PowerPoint, melhor dito, vocês poderão ver a Grécia. E poderão ver que a Grécia é um país que está dividido por um canal marítimo. Não é? Podem ver ali, naquela área, há ali um canal de água que praticamente divide a península grega em duas secções, sul e norte. Atenas está na parte norte e Corinto está na parte sul. Os navegadores na antiguidade, quando passavam e queriam chegar até Atenas, eles tinham que fazer todo um percurso de 400 km à volta também da Península do Sul. Então, para evitar isso, eles entravam pelo canal e andavam praticamente por terra 7 km até chegar ao grande mar e à cidade de Atenas. É isso que é conhecido como o Istmo de Corinto. Atualmente até tem mesmo um caminho de água feito no século passado. Agora é interessante que ao ter este canal, ao ter todas estas embarcações, Corinto tornou-se uma cidade muito comercial, bastante rica.
Se eu e tu vivêssemos naquela época, tanto antes do Império Romano conquistar ou até depois, Corinto era o lugar do sonho americano. Era o lugar onde eu e tu queríamos ir para dar uma vida estável à nossa família, para dar a melhor educação, para dar, vamos dizer assim, os melhores recursos financeiros. Nós íamos ali porque ali estava o trabalho, ali estava o dinheiro, ali estava o movimento. Então era uma cidade onde eu e tu iríamos encontrar todo o tipo de pessoas. Pessoas do Oriente, pessoas de África, pessoas do Ocidente, romanos, judeus, todos estavam ali naquela cidade. Agora, não somente era uma cidade onde as pessoas procuravam o sonho americano, mas também era uma cidade onde o entretenimento era o auge. Era aquilo que as pessoas procuravam. Os dois grandes esportes daquele tempo eram os Jogos Olímpicos e os Jogos Istmicos. Estes últimos eram praticados na cidade de Corinto. E afluía muitos atletas, muitas pessoas de todos os continentes para aquele lugar. Mas não somente era um lugar de comércio, de entretenimento, mas também era um lugar de grande imoralidade sexual. Como qualquer cidade grega, elas estavam cá embaixo e tinham uma montanha ao lado. E no cimo dessa montanha, uma acrópole, uma espécie de fortaleza para onde as pessoas podiam fugir se a cidade fosse conquistada por inimigos. E a acrópole de Corinto é tão alta que dá para ver até mesmo a cidade de Atenas, do outro lado. Bem, ali dentro daquela acrópole está um templo à deusa Afrodita. Naquele lugar existiam 1000 sacerdotisas que cultuavam esta deusa. E a forma como cultuavam era descendo até à cidade todas as noites para se prostituírem com os homens, com os estrangeiros naquela cidade. Era grande a depravação moral daquela cidade. Aliás, quando eu e a Lance visitámos esta cidade em 2017, nós estávamos na cidade, é a cidade antiga que está agora em ruínas, é só para visitar. O guia mostrou-nos uma piscina municipal no centro daquela cidade. Nessa piscina municipal, dizia este guia, os rapazes vestiam-se de mulheres, entravam nas águas e tinham relações sexuais com outros homens. E isto feito publicamente. Esta era a realidade. E esta realidade pressionava a igreja de Corinto. De tal forma que muitas pessoas dentro da própria igreja caíam em imoralidade sexual. Só para perceberem o que é que estava a acontecer neste lugar. Notem o capítulo 5 de 1 Coríntios, versículo 1, diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e a imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio quê? Pai. Então este era o nível de imoralidade que até mesmo tocava pessoas que frequentavam a igreja. Era grande a miséria. Era grande a depravação neste lugar. Voltando ao versículo 9, notem. Não vos enganeis. Isto no capítulo 6, versículo 9. Não vos enganeis nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Era exatamente isto que estas pessoas viviam dia após dia. Então, depois de anos a viver direto ou indiretamente a imoralidade da sua cidade, os irmãos em Corinto, mesmo salvos, tinham grandes confusões e grandes problemas na área da sexualidade. Por isso, escreveram ao apóstolo Paulo a perguntar várias coisas sobre o sexo, sobre o casamento, sobre o adultério, sobre o divórcio, sobre o recasamento, sobre a viuvez. E o capítulo 7, que é extenso, abrange todas essas áreas. Paulo quer ensinar a esta igreja o que é que Deus quer nesta área para as nossas vidas. Uma coisa é clara quando nós lemos isto: a imoralidade sexual distorce o sexo dentro dos relacionamentos conjugais e afeta o comportamento até mesmo dos solteiros. Então esta mesma realidade de Corinto, aliás, nós podíamos chamar a Corinto global a que nós estamos a viver hoje. Porque o mundo que nós estamos a viver hoje procura exatamente as mesmas coisas. O sonho americano, o entretenimento. Nunca vivemos uma era de tão grande entretenimento como o nosso. E, ao mesmo tempo, imoralidade sexual. De tal forma, nem precisamos dizer muita coisa. Os governos estão a legalizar a imoralidade sexual. Então, quem for contra
o amor que existe na cidade de Corinto global vai ser criminalizado e punido, porque eles não querem ninguém que mate o prazer que ela tem. Ela está disposta a fazer qualquer coisa para manter os seus vícios. Então foi nestas circunstâncias que Paulo chegou à cidade de Corinto. Ele viu tudo o que eu acabo de resumir, e ele podia ter pensado que talvez não valesse a pena pregar o Evangelho. Ele podia ter pensado como estes pseudo-pastores dos nossos dias, ou como os políticos dos nossos dias. Não há nada de errado aqui. Não há nada para mudar nestas pessoas. Está tudo bem com elas. Aliás, eu vou só falar do Evangelho e talvez elas aderem à igreja e continuem a viver da mesma forma. Mas não, como já foi mencionado, Paulo estava preocupado em agradar a quem? A Deus e não os homens. Ele entrou naquela cidade convicto do poder do Evangelho, de que o anúncio de que o verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, desceu a este mundo, o nome dele era Jesus, o único Deus que deve ser adorado, de quem dependem todos, porque ele é o sustentador do universo. Ele desceu para reconciliar os homens com Deus, porque estes se perderam desde o jardim do Éden, andando nos seus pecados, adorando a criatura em vez do Criador, trazendo sobre si mesmos condenação e caindo em mais e mais transgressão. E isso é imoralidade sexual, como nós podemos ler em Romanos 1, 18 até ao 32. Na verdade, a rejeição de adorar ao nosso Deus que é santo só pode levar a esse estilo de vida. Levou a humanidade a maior profundidade de pecados. O que é que pode mudar estas pessoas? Somente o Evangelho. Somente aquilo que Jesus é e fez. Nada mais, nada menos. Então Paulo leva-nos até este texto, 1 Coríntios capítulo 6. Estes são os cristãos transformados por este glorioso Evangelho. Ao mencionar isto, Paulo mostra-nos que a mensagem não muda por causa da cultura predominante dos nossos dias. E que o poder do Evangelho leva qualquer tipo de pessoa, em qualquer tipo de pecado, a uma vida perdoada e transformada por Deus. Então Paulo não comprometeu a verdade. Este testemunho que encontramos aqui ensina-nos que os apóstolos só estavam interessados em agradar a Deus, mesmo que isso fosse contrário ao pensamento da sociedade. Então neste testemunho Paulo mostra-nos como nós, Igreja de Cristo, podemos agradar a Deus e não aos homens. Então, em primeiro lugar, rapidamente, a Igreja agrada a Deus quando permanece na verdade que o mundo odeia. A Igreja agrada a Deus quando permanece na verdade que o mundo odeia. Versículo 9 e versículo 10, novamente, do capítulo 6. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Paulo mostrou mais uma vez a esta igreja e a nós que eles não estavam a viver o Evangelho que Paulo lhes pregou. Isto faz parte do contexto imediato desta secção. Se nós lêssemos desde o início da carta, nós iríamos perceber que esta igreja está dividida, a lutar entre si, os irmãos contra os irmãos, está sempre numa contenda civil, vamos chamar assim. Também, ao mesmo tempo, esta igreja cai na imoralidade. Esta igreja tem pessoas que roubam uns aos outros nos negócios que fazem entre eles. E no meio dessa confusão há pessoas que estão a levar os irmãos para o tribunal por causa de roubos ou perdas que elas tiveram dentro da própria igreja. E Paulo, então, ao descrever isto, está a dizer: irmãos, ao viver dessa forma, vocês têm que entender que vocês não herdarão o reino de Deus. Porque a vossa vida não está compatível com o Evangelho que eu vos proclamei. E é isto que exatamente que ele está a querer dizer nesta área. Aliás, ele diz isso em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já o quê? Já passaram, eis que se fizeram novas. Tudo se fez novo. Então esta igreja precisava de ser confrontada com a sua própria realidade. Assim como nesta própria manhã, aqui nós precisamos de ser confrontados sobre a nossa própria vida. Se nós estamos a viver de acordo com o Evangelho que Jesus nos dá, que os apóstolos proclamaram, que está nas nossas Bíblias. Se eu e tu somos verdadeiramente cristãos.
Bem, a primeira verdade que o apóstolo Paulo nos diz no versículo 9 é que deve ser mantida, o que nós vemos nesta expressão, não sabeis ou não sabeis, que é uma expressão que aponta a pessoas que estão conscientes de um facto, de uma realidade. Estas pessoas já haviam entendido ou compreendido que os injustos não receberão o reino ou o governo de Deus. A palavra injustos é pessoas que são caracterizadas pela injustiça. Pessoas que são caracterizadas pela impiedade, ou seja, que não são devotas a Deus, que não adoram a Deus, que não vivem para Ele, não são dedicadas a Deus. Paulo diz que essas pessoas não herdarão o reino de Deus e a igreja já sabia disto. Paulo está somente a dizer, a relembrar, vocês já sabiam isto e está a chamar a igreja a honrar essa mesma verdade. Pessoas assim não podem entrar no reino de Deus. Além disso, ele diz, não vos enganeis, no mesmo versículo. Isto significa que a igreja, mesmo tendo ouvido a verdade, ela em algum momento pode ser enganada pelo erro, pela mentira, e desviar-se da verdade, e passar a acreditar noutra coisa, como é o caso de muitas igrejas dos nossos dias. Então vivemos dias onde muitos são os argumentos do mundo para abalar a verdade de que a igreja é chamada a proclamar. Mas a igreja deve manter aquilo que aprendeu, que as pessoas caracterizadas pela injustiça e impiedade não poderão obter o reino de Deus. A segunda verdade a ser mantida neste mesmo versículo é que os pecadores exaltados pelo mundo não poderão herdar o reino de Deus. É interessante que nesta lista, Paulo não menciona pecados, menciona pecadores. Está a falar de pessoas. E está a dizer, estas pessoas não entrarão no reino de Deus. E eu e tu precisamos de analisar bem o que é que ele está a dizer aqui, porque à medida que vamos analisando as palavras que ele menciona, vamos nos lembrando de pessoas do nosso século, dos nossos dias, que são admiradas e exaltadas pela nossa sociedade. E elas fazem estas coisas. Mas nós cristãos devemos condenar e dizer a estas pessoas que elas estão perdidas e que se não se arrependem, vão para o inferno. Diz o texto, notem comigo, não vos enganeis, nem impuros. Os impuros são os fornicários, ou pessoas caracterizadas por libertinagem sexual, como é o caso de muitos dos nossos atores, políticos e até pseudo-pastores. Idólatras, pessoas que rendem culto ou adoração a uma divindade através de representações materiais, como é o caso do Papa, e de muitas figuras nacionais que se assumem como marianos, adoradores de Maria e Fátima. Adúlteros, amantes ou fornicários fora do casamento. Efeminados, que é suave, delicado, um homem que é companheiro passivo numa relação sexual que tem aparência feminina. Estes aqui são os novos heróis da nossa sociedade. Aliás, de tal forma que querem impor isto em tudo, que até mesmo as bandas desenhadas dos nossos heróis, Super-Homem, Homem-Aranha, agora são todos homossexuais. Todos efeminados. Para ser um verdadeiro herói. Sodomitas, um homem que comete homossexualismo com outro homem que é participante ativo, que não tem uma aparência feminina, mas pratica a homossexualidade. Ladrões, um criminoso que usa o sigilo ou a artimanha para tomar algo bem pertencente a outra pessoa. Como nós sabemos em Portugal sobre isto. Avarentos, pessoa cobiçosa, amante do dinheiro, excessivamente desejosa de ter mais e mais. Bêbados, pessoa que bebe excessivamente até ficar intoxicada. Maldizentes, caluniadores que atacam a reputação de outro pela calúnia ou difamação. Roubadores, estafadores, ladrões violentos. Todas estas pessoas, todos estes pecadores, admirados pelo mundo, não farão parte do reino de Deus. Ontem estava à procura de um filme para ver com o Lancy e vimos um filme. Nós gostamos de ver aquelas histórias reais, não é? E vimos a história de o título era Um Ladrão Cavalheiro. Este era o título. Era sobre um homem de 70 anos que conseguiu fugir da prisão e cometer uma série de assaltos com classe e conseguir confundir a polícia.
E o filme exalta a vida deste homem. Assim está a nossa sociedade. Aliás, nós como cristãos temos que ter muito cuidado. Porque muitas vezes estamos a ver coisas, filmes, séries, onde nós mesmos acabamos por exaltar as pessoas pecadoras no seu estilo de vida. Às vezes vemos uma série de uma mulher que deixa o seu marido, deixa a sua família, porque não era feliz e se apaixona por outro homem, e eu e tu estamos ali a dizer, boa, ela agora está apaixonada, boa. Está tudo errado. Está tudo errado. Temos de ter cuidado porque acabamos por cair no mesmo que o mundo pensa, que o mundo ama. E não podemos fazer isso. Temos um compromisso com a verdade. Devemos manter e proclamar a verdade. Alguém disse, aquele que propaga uma grande verdade no mundo serve à sua geração. Fazemos isso porque amamos as almas perdidas. Não queremos ver ninguém fora do reino. Por isso devemos chamá-los ao arrependimento diante de Deus. Por causa dos seus pecados. Igrejas que aceitam pessoas em nome da inclusão. Ou dizerem, Deus te aceita como és. Podes viver como quiseres, que já não há condenação para ti. Só revelam que esta igreja abandonou a verdade e não ama mais almas perdidas. Então eu e tu devemos falar de Cristo a todos os pecadores. Todos. Não devemos comprometer a verdade, porque em causa está a salvação dessas almas. No nosso trabalho, na nossa família, na nossa vizinhança, devemos falar com ousadia e graça. Chama os pecadores à tua volta a se arrependerem e a crerem em Cristo. Só a verdade irá capacitar as almas a dar glória a Deus. Segundo lugar, para terminar. A igreja agrada a Deus quando exalta o poder do Evangelho em transformar vidas. Notem o versículo 11. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Há uma seita nos nossos dias que se autodenomina de cristãos gays. Ou seja, eles continuam a ser gays em prática ou se identificam como gays, mas acreditam no Evangelho, dizem eles. Acreditam na Trindade, acreditam que a palavra que nós temos é a palavra de Deus, mas continuam a viver e a assumir-se como gays. Bem, o que é que nós devemos dizer sobre isto? São verdadeiramente cristãos? Conhecem verdadeiramente o Evangelho? São salvos, de facto? Bem, o Senhor Jesus respondeu-nos a isto claramente. No Sermão do Monte, vamos até Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. A partir do versículo 15, diz o seguinte: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos, os quê? Os conhecereis. Como é que eu e tu podemos saber que alguém é verdadeiro ou que alguém é falso? Pelos seus frutos. Pelos seus frutos. Notem a ilustração. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Claro que não. Assim toda a árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz o quê? Frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda a árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os que conhecereis. Se ainda não entendeste, o Senhor ainda vai explicar mais um pouco. Nota bem. Nem todo o que me diz o quê? Senhor, senhores, entrará onde? Parecido com aquilo que o apóstolo Paulo acabou de dizer em 1 Coríntios capítulo 6. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará onde?
no reino dos céus. Então, Senhor, como é que nós sabemos? Quem vai entrar aí? Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está onde? Nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demónios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Coisas que os cristãos gays dizem fazer. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. E qual é a razão para eles se apartarem do Senhor? Os que praticais o quê? A iniquidade. O Evangelho transforma. O Evangelho muda. Se eu e tu permanecemos no mesmo, o problema não é o Evangelho. Continua a ser conosco. Continuamos a ser nós. Não podemos ser cristãos vivendo da mesma forma. É impossível. É uma negação do próprio Evangelho. Daquilo que ele promete fazer e faz efetivamente. Voltando ao texto de 1 Coríntios capítulo 6, Paulo usa este verbo fostes 3 vezes no texto. É um verbo importante. Está no imperfeito, no ativo e indicativo para dizer-nos o estado de alguém que é real, que é mesmo assim, que é aquilo que eu e tu podemos ver. Então ele diz-nos no texto, tais fostes alguns de vós. Ou seja, vocês eram assim, vocês foram assim, agora já não são mais. E porquê? Bem, ele diz-nos aqui, vocês foram lavados. Em outras palavras, purificados. A mesma coisa para dizer perdoados dos vossos pecados. Estas pessoas precisam de ser perdoadas e o único perdão está na cruz do Calvário, está na pessoa do Senhor Jesus Cristo, no seu nascimento, na sua vida, na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Só crendo nele e naquilo que ele fez é que há transformação de vida. Perdão dos nossos pecados, purificação da nossa alma. Somente assim. Mas não somente isso. O texto diz, também foram o quê? Santificados. Ou separados, ou consagrados, ou dedicados. Significa que aquelas vidas outroras consagradas para o pecado, agora estão consagradas para quem? Para Deus. Somente para Deus. Somente para Cristo. Somente para o Espírito. Para a glória de Deus. É para Ele. Somente para Ele. Já não é mais para o pecado. Agora o Senhor é Jesus. Não é mais o pecado. Não é mais o diabo. Não é mais o mundo. É somente o Senhor Jesus Cristo. Mas não somente isso. Também foram justificadas. Declaradas justas. Agora a voz do céu desceu e olha para nós e diz, eis esses nossos filhos que nos comprazem. Que nos alegram. São justos. Por causa de quem? O que é que o texto diz? Em nome de quem é que tudo isto aconteceu? Do Senhor Jesus e do Espírito do nosso Deus. A união destas duas pessoas traz esta transformação a qualquer tipo de pecador. Jesus, que morre na cruz do Calvário e salva o pecador, perdoa os seus pecados, e o Espírito que regenera o pecador, que o batiza na igreja do Senhor. E que vai transformando a sua vida diariamente. Então não existe tal coisa de cristão gay. Existe somente cristãos. Cristãos. De modo, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. No sul da África, o chefe de uma tribo nativa não se opunha a que seus subordinados se tornassem cristãos. Dizia ele, se vocês se tornarem melhores homens e mulheres, estou plenamente de acordo em que sejam cristãos. Se não for assim, não permitirei que se digam cristãos. Creio que a igreja deve ser clara como este chefe. Se há pessoas entre nós que permanecem no pecado e sem vidas transformadas, sem vidas dedicadas ao Senhor, então devemos dizer a elas que elas não são cristãs. Que elas precisam de clamar a Cristo ainda. Que elas precisam de se arrepender. Que elas precisam de pedir salvação para que as suas vidas sejam transformadas.
Amados, esta pregação serve para preparar a igreja para dias em que talvez não vamos poder fazer isto. Dias que eu e tu pensávamos que não íamos viver, que não ia chegar até nós, que era coisa longínqua para nós. Está aí ao virar da esquina. Vêm dias em que o nosso livro será proibido. Será discurso de ódio. Virá dias em que as nossas reuniões não poderão ser públicas. Talvez vai ter que ser na casa do Pina. Ou talvez elas nem podem acontecer de todo. Em que evangelizar será proibido. Em que a fé será algo pessoal que não deve ser partilhado. Nesses dias, o que é que devemos fazer? Antes obedecer a quem? Do que quem? Vamos orar. Senhor, não queremos ter ânimo leve em dizer estas palavras. Queremos colocar-nos ao lado dos teus apóstolos, ao lado dos pastores no Canadá. E queremos dizer, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O mundo odeia a tua verdade, Senhor. Odeia o teu evangelho. O mundo governado pelo diabo não suporta vidas transformadas. Não suporta ver o que o evangelho faz na vida dos pecadores. Mas, Senhor, te agradecemos porque estás conosco, porque nos entregaste o teu livro, porque nos deste o teu poder. Temos o teu Santo Espírito nas nossas vidas. Temos tudo o que precisamos para continuar a ser corajosos, fiéis até ao fim. Anima a tua igreja, que ninguém fique abatido diante desta pregação, mas que todos possamos sair animados e com coragem para continuar a proclamar o teu Evangelho, Senhor. Que a tua igreja aqui seja conhecida pela sua fidelidade. Senhor, que tu possas ter sempre a honra e a glória. Que sejas sempre o alvo das nossas vidas. E não podemos deixar de rogar-te por algum pecador no nosso meio, que sabe que a sua vida ainda não foi transformada, que ainda permanece escravo do seu próprio pecado. Que tu, Senhor, nesta manhã toques o seu coração, para que clame a ti por salvação. Que grite para os céus: Jesus, salva-me! Jesus, salva-me! Porque tu, Senhor, tens o poder e és o único que tem para salvar, e o teu Espírito tem esse poder para transformar as nossas vidas. Assim nós oramos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados.